Aos 18 anos, eu comecei a trabalhar com CLT, né, como professora de datilografia. Sim, datilografia. E se eu não tivesse mudado, provavelmente hoje eu estaria trabalhando em um museu explicando como funciona essa relíquia. Simples assim. O mundo não para e nós precisamos acompanhar todas essas mudanças. Todos nós precisamos alterar. Vivemos um mundo em que os especialistas chamam de a nova economia, onde a tecnologia, a inovação, o comportamento das pessoas muda a cada momento. Nós estamos falando que muda como consumimos, como nos relacionamos. Gente, alguém se lembra de antes bastava ter um diploma? Para os mais experientes, não mais idosos, era só um diploma de 2º grau e você teria um currículo, de preferência bem grosso, uma carreira de uma vida inteira em uma empresa, e esse era o famoso sucesso. Hoje, isso não é mais possível. Nós precisamos de adaptação, pensar rápido, pensar nos problemas, criar e, principalmente, estar em movimento. E nesse cenário, mudar de carreira não é uma exceção. Tenho que informá-los que isso é inevitável. Nesses mais de 30 anos, vi centenas de pessoas passando por dores. Pessoas bem-sucedidas, salários muito altos, cargos altos, mas infelizes, vazias, cansadas. Eu acho que nós conhecemos pessoas assim. E por perceber isso, essas pessoas, elas estavam presas em carreiras que não faziam mais sentido, mas elas não conseguiam sair daquele movimento. É como se fosse uma prisão. Eu até criei um nome para isso: tortura emocional profissional. É uma tortura, é uma dor. Eu quero sair, mas eu não consigo sair. A boa notícia é que eu tenho a solução aqui para vocês. Espera mais um pouquinho. Sabe quando você continua vivendo no mesmo lugar, drenando a sua energia, mas tudo isso, lógico, que tem um porquê. Não é à toa que nós estamos nessa prisão, que essas pessoas continuam. Tem medo, não tem? Tem boletos para pagar que não param de chegar. Tem a pressão da família, tem a pressão da sociedade, que cobra de você que você continue, mesmo que isso acabe com a sua paz. Mas ela diz assim para você: nossa, você é tão bem-sucedido, como assim? Você vai mudar tudo isso? Eu me lembro de uma situação de um cliente que eu atendi, e que ele era formado na área, atuava na área de TI. E ele falou assim: Sônia, eu quero fazer a transição de carreira, porque eu estou, aquilo tudo que nós vimos, sofrendo, medo, pressão, etc. e tal. E na 4ª sessão, nós chegamos à conclusão de que realmente ele tinha uma alma terapeuta. Ele não era da área de TI. Ele tinha um foco para ser um terapeuta de mão cheia. Finalizamos a 4ª sessão, era uma sexta-feira, e na semana seguinte nós iríamos começar todo o processo de estratégia para a transição de carreira. Para minha surpresa, inclusive eu estudei, eu me preparo para todas as sessões, ele chegou e disse para mim: vamos começar. Eu falei: ótimo, vamos lá. Vamos definir a estratégia para você ser um terapeuta. E ele disse: vamos começar porque eu vou ser
advogado. Eu olhei e, como mentora, eu não posso ir contra ao que o meu cliente coloca. E aí eu disse a ele: é isso mesmo? Advogado? Sim, advogado. Fizemos a transição, ele se formou em direito, abriu o escritório, etc. e tal, aquela história que a gente já conhece. 10 anos depois eu me encontrei com ele. E, obviamente, que eu fiz a pergunta básica. E aí, como está o escritório? Como está a advocacia? Ele: Sônia, eu fiz direito, me formei com louvor, abri o escritório. E aí ele sorriu e disse para mim: fechei o escritório e hoje sou um terapeuta holístico. 10 anos se passaram e ele se convenceu de que era aquilo de fato. Na verdade, ele teve a coragem de, perante a sociedade, perante todas as imposições que nos colocam, de assumir. E vamos combinar? Um excelente terapeuta holístico. Mas a pergunta que eu faço é: e você vai esperar quanto tempo para fazer essa mudança? Óbvio, se você quiser. Mudar dá medo. Vamos ser sinceros. É fato, é uma realidade. Mas ficar em um lugar que não te pertence também dá medo. E o medo, ele corrói devagarzinho. Dor de cabeça, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, que nós colocamos um monte de nomes, né, bonitos. Ah, foi por causa disso, é porque eu sinto isso, é porque eu tenho esse problema, esse sintoma e tudo mais. A boa notícia é que existe um caminho possível e não precisa ser um salto. Eu acredito que nesses anos todos, eu percebo que quando os clientes chegam, eles chegam falando assim: eu preciso mudar, mas eu não sei se eu estou preparada para tudo isso, é muita mudança. Calma, pessoal, a gente não precisa mudar de uma vez só. E eu identifiquei 4 passos para que você possa fazer a sua transição de carreira consciente, pausada. Quer anotar aí? Primeira delas, autoavaliação. O que você faz bem feito? O que as pessoas elogiam que você faz? O que você faria até de graça? Eu já vi executivo se transformar chefe de cozinha, fantástico. Dentista que virou arquiteta, dentista que virou maquiadora, nada contra os dentistas, mas são situações que você acaba acompanhando. Segundo passo, segundo ponto, capacitação. Capacitação é uma moeda forte e nunca foi tão fácil, tão acessível capacitar, se informar, se inteirar. Terceiro grande passo, network. Converse com pessoas que já passaram dessa etapa que você está. Converse com as pessoas que já passaram esse medo. Como foi? O que você acertou? O que você errou? Participe de comunidades, vá a eventos, se inspire, vá ao TEDx, conecte-se. Nós temos aí o network daqui a pouco. Converse com as pessoas, troquem cartões, verifiquem possibilidades. E, por último, a experimentação, e a mais valiosa. Por quê? As pessoas acham que precisam pedir demissão do emprego hoje e começar amanhã a nova carreira. Não é assim. Você vai continuar na sua carreira, nada de largar tudo. Comece pequeno, teste o novo enquanto ancora o que você já tem.
Comece fazendo um trabalho final de semana, comece fazendo um projeto pequeno, experimentando, pode ser inclusive voluntário, até você conseguir sentir segurança para fazer essa transição. E essa é a maior orientação que eu passo para os meus clientes. Aos poucos, devagar. E essa segurança, quando ela vem, ninguém te segura. Né? Às vezes até eu assusto. Pedi demissão. Falei, opa, nossa, já? Ou então, algumas vezes, eu ouço de alguns clientes que dizem, Sônia, então, a gente fez a transição há 3 anos atrás e só agora é que eu mudei. É como se estivesse pedindo uma autorização ou uma permissão. Não, o tempo é seu. É você quem define quanto tempo você vai precisar. Mudar de carreira não é sobre apagar o seu passado, é usar tudo que você construiu com base para criar algo mais alinhado com o que você é hoje. Por favor, lembre-se disso. Não é dizer, não dá mais tempo, eu já estou com uma idade muito avançada. Não. É o aqui e agora. O futuro do trabalho não pertence a quem tem todas as respostas, mas pertence a quem tem coragem de fazer as perguntas certas e agir mesmo com medo. Já ouviram falar no frio na barriga? Meu Deus, será que eu vou? Será que vai dar certo? E para fechar, eu quero dizer a vocês que eu tenho 57 anos e em fevereiro deste ano eu me reinventei mais uma vez. Foi a minha 5ª transição de carreira. Abri uma nova empresa com uma sócia de 27 anos de idade. Olha que luxo, que aprendizado. E quer saber? Cada uma dessas transições, elas me levaram para mais perto de quem eu sou de verdade. Porque a vida não é uma linha reta, ela é feita de ciclos. Feche ciclos e abra novos. Agora eu preciso contar um segredo para vocês. Com essa mudança recente, eu estou me sentindo com 17 anos. Tá bom assim? Vai ter gente que vai querer mudar rapidão. Não importa a sua idade, não importa o tempo que passou, você não está atrasado. Se eu pude mudar 5 vezes, você também pode. E talvez, lembra dessa frase, por favor, com muito carinho. E talvez o seu melhor capítulo ainda nem tenha começado. A pergunta que eu deixo aqui é: você está pronto para recomeçar? Muito obrigada.